Livro Só Se For Para Sempre, de Maura Tidd. Romances Nova Cultural, Júlia. No capítulo anterior, Dave e Gina ficaram juntos, porém Dave queria discutir a relação. Capítulo 7. 2 dias depois, Mary estava agachada debaixo da pia, quando levantou-se de súbito e bateu a cabeça. Ai! Foi o telefone que tocou? Não, respondeu Gina, folheando uma revista. Então, lançando um olhar cheio de riso à irmã, acrescentou: como também não tocou há 10 minutos. Ela massageou a cabeça. Ah, é que eu pensei ter ouvido algo, o que não me surpreende nem um pouco. Do jeito que você está batendo a cabeça, você ainda vai ver e ouvir muita coisa que não existe. Mary ignorou a irmã e voltou a se concentrar na tarefa em questão. Um dos canos debaixo da pia estava furado e sua mãe lhe pedira para trocá-lo. Mas que droga! Não estava com a mínima vontade de fazer aquilo. Deveria estar na oficina, trabalhando nos carros dos meus clientes. Deveria estar fazendo minhas compras de Natal. Deveria estar com Dave. Era esse o problema, não a pia quebrada. Desde aquela noite gloriosa, 2 dias atrás, não havia tido notícias dele. Nada. Nenhum telefonema, nenhuma visita à oficina, tampouco uma passada na sua casa. Era como se de uma única vez ela tivesse conhecido e perdido o encanto pelo amor. Então, querida irmãzinha, posso saber que telefonema é esse que você está esperando? Já sei. Do Exército da Salvação, pedindo uma doação para os necessitados. Muito engraçado. A que horas a mamãe vai voltar das compras? Não faço ideia. Quando ela entra naquele shopping, perde a noção do tempo. Mary levantou-se e limpou as mãos. Bem, eu nunca vou conseguir consertar esse cano. Acho melhor chamarmos um encanador profissional. Mas você sempre foi ótima nesse tipo de coisa. Eu acho que eu não estou muito inspirada hoje. Gina fechou a revista e levantou-se. O problema todo é o Davis, não é? Mary desviou o olhar e de súbito pareceu muito entretida em guardar a ferramenta na caixa. Não queria confessar a verdade a Gina e nem a ninguém. Bem, sempre soubera que um dia David Garvey a deixaria. Só não imaginara que o romance de ambos fosse durar apenas algumas horas. Davis não tem nada a ver com isso. Estou preocupada, só isso. Tenho um monte de serviço atrasado na oficina e ainda nem comecei a fazer minhas compras de Natal. Você não acha que isso é o suficiente para que qualquer pessoa tenha vontade de subir pelas paredes? Pode ser, mas não é o suficiente para fazer uma pessoa começar a ouvir um som imaginário de telefone. Foi um engano meu, apenas isso. Ora, mana, enganar-se uma vez tudo bem, mas 2? Pare com isso, Gina. Não tente me enganar. Toda a aflição tem a ver com aquele sargento lindo de morrer. É por isso que você tem me evitado durante esses 2 dias, né? Gina estava coberta de razão, mas Mary recusava-se a dar o braço a torcer. Você ficou maluca, isso sim. Então olhe nos meus olhos e diga que não está esperando um telefonema de David Garvey. Ora, minha irmã, já disse para não continuar com essa história. Vamos mudar de assunto? Mas a caçula dos Santini não estava com a mínima intenção de desistir. Fala a verdade, você foi para a cama com ele, não foi? Mary sentiu que o sangue lhe fugia do rosto. Como será que sua irmã havia descoberto seu segredo? Será que tinha uma bola de cristal? Dave estacionou seu Mustang em frente à casa dos Santini e olhou para a janela do quarto de Mary, no alto da garagem. Há quantos dias estivera ali, vivendo aqueles momentos incríveis? 2, apenas? Para ele, era como se um século tivesse se passado. Havia desaparecido durante todo aquele tempo de propósito. Pretendia dar mais um espaço a Mary. Quisesse ela admitir ou não, o que se passara entre eles era algo muito sério. Talvez precisasse de um pouco de paz para assimilar o que tinha acontecido. Como você é mentiroso, David Garvey. Devia sentir vergonha de tanta covardia. Estava cansado de saber a razão pela qual se mantivera afastado. Nos braços de Mary havia sentido algo diferente, um sentimento que jamais experimentara antes.
Alguma coisa muito séria havia acontecido. Alguma coisa forte e envolvente ao mesmo tempo. Davis tocara e fora tocado de uma forma que nem sabia que existia. E então decidira se manter afastado. Respirou fundo e recostou-se no banco do carro. Com certeza, a uma altura daquelas, Mary deveria estar amaldiçoando a hora em que o conhecera. E embora fosse melhor para ambos que ela o mandasse embora, ele esperava que aquilo não acontecesse. 2 dias passados sem a doce presença feminina o haviam ensinado uma coisa: que ele adorava estar com ela, que sentia muita falta de seus sorrisos, do som da sua voz, dos seus comentários engraçados, do seu bom humor. A verdade era uma só, e difícil demais de admitir. Sentia saudade de Mary como jamais sentira a saudade de outra mulher. De qualquer maneira, eles iriam ter de conversar. Se pretendiam continuar a se ver, teriam de esclarecer alguns pontos do relacionamento entre eles. Não importava o fato de Dave estar gostando muito de Mary. Jamais haveria futuro para ambos. Mas e se ela tivesse ficado grávida? Como iria enfrentar a situação sozinha? Não. Ele balançou a cabeça com força, negando aquele pensamento. O destino não podia lhe pregar tal peça. Não merecia tamanha desgraça. Envolvido por uma onda de coragem, desceu do carro e caminhou em direção à porta da frente. Gina Santini mal podia conter a ansiedade que tomava conta de si. Os detalhes, Mary. Quero saber dos detalhes, todos. Ai de você se deixar escapar algum. Lá fora, o vento frio do inverno começou a soprar e Mary cruzou os braços para se proteger. Mas o frio que mais a incomodava era aquele que vinha de dentro de si, do seu coração apaixonado. Nada feito, não tenho nada a contar para você. Ela realmente não tinha a menor intenção de compartilhar aquele segredo tão bem guardado com a irmã. Afinal, a noite que havia passado nos braços de Dave havia sido tão especial, tão maravilhosa. Compartilhar as lembranças do que acontecera entre ela e Davis faria com que tudo parecesse menos real, menos dela. O pior era que tinha a impressão que iria precisar recorrer às imagens daqueles momentos cheios de magia para acalmar a dor da solidão que certamente apareceria para incomodá-la, nos longos anos que ainda teria pela frente. Ora, Mary, você perdeu a virgindade. Sou sua irmã e estou morrendo de vontade de saber como foi. Qual é o problema? Maninha, acho que você está ficando maluca. Claro que eu não vou lhe dizer nada a respeito. Afinal, esse é um assunto muito particular. Devolveu Mary, com cara de poucos amigos e fazendo menção de sair do aposento. A família Santini era conhecida na cidade por sua teimosia. Aquilo já havia quase se tornado lenda na região. Então era de se esperar que as duas moças se encarassem firmemente, uma procurando por sinais na fraqueza da outra. Um longo momento se passou. Então Gina deu um suspiro cheio de desânimo, admitindo sua derrota. Ora, Mary, então pelo menos me fala se foi bom, o que você sentiu. Ora, essas coisas que as mulheres sentem e contam umas para as outras. Como sua irmã caçula poderia fazer uma pergunta daquelas? Mary olhou-a durante alguns instantes, sem acreditar em seus ouvidos e não querendo acreditar no que estava se passando na sua cabeça. Seria possível? Será que a tão vivida Virginia Santini, a beldade que saía todas as noites com rapazes diferentes, não era tão experiente quanto dizia ser? Não deixava de ser uma enorme surpresa. Eu não estou entendendo você. Gina, num gesto que lhe era característico, levantou as 2 mãos num gesto de desespero. É muito simples, maninha. Eu menti. Ainda há uma virgem da família Santini na face da terra. Mary sentiu que perdia o ar. Aquela informação era realmente difícil de assimilar. Então me explique por que nos fez acreditar esse tempo todo que era uma mulher vivida e experiente. Gina esboçou um sorriso de desafio bem-humorado, mas mesmo assim um desafio. Ora, e por que não? O que eu faço ou deixo de fazer não é da tua conta e nem de ninguém. Você não concorda comigo? Incrível. Mary não conseguiu conter a pergunta que lhe veio aos lábios. Nas minhas coisas são do seu interesse, não? Gina deu um sorriso envergonhado. Claro, não é para isso que servem as irmãs?
Mary não pôde deixar de sorrir diante da linha de pensamento de Virginia Santini. Mas nada demais, por favor. Agora trate de abrir a boca e me conte se ainda eu tenho alguma coisa boa para esperar dessa vida. Alguma coisa boa? Não. Na realidade, a experiência que viver era muito melhor do que a sua irmã poderia sequer imaginar. Mary fechou os olhos, lembrando-se do fogo que havia ardido a noite inteira entre ela e Davis, da incrível sensação de alcançar um prazer tão profundo que chegava a assustar. Como poderia explicar a Gina o que ela própria não conseguia entender até ter descoberto sozinha? Mas como falar tudo aquilo para a irmã e depois ser obrigada a admitir que Dave estava evitando fazia 2 dias? Não. Naquele momento chegou à conclusão de que quanto menos falasse, melhor seria. Tem, claro que tem. É uma experiência fascinante. E quando é vivida com uma pessoa certa, torna-se melhor ainda. Os olhos de Gina brilharam, entusiasmados. Você está apaixonada por ele, não tá? Droga! Onde será que a sua irmã tinha comprado aquela bola de cristal? É claro que não. A mentira soou falsa até para os próprios ouvidos. É claro que está. Pare com isso, Gina. Mary, você está louca por ele. Não tente me enganar. E como você pode ter tanta certeza? Porque se não tivesse, não teria ido para a cama com ele. Foi uma afirmação simples, mas extremamente verdadeira. Por favor, Gina, eu não quero falar sobre isso. Não importa o que sinta por Davis, jamais vai haver futuro para nós dois. Ele não suporta compromisso. As palavras amor e casamento lhe dão urticária. Mas você ao menos pode lutar por ele. Não tem nada a perder. Se conseguir, ótimo. Se não, vai ter pelo menos uma história de amor para contar aos nossos netos. Mary fez uma careta. Sabe, Gina, falar é muito mais fácil do que fazer. A conversa entre ambas foi interrompida pelo som da porta. Gina foi correndo até a janela e seu rosto se iluminou. Virando-se na direção de Mary, falou: Pode começar sua batalha agora mesmo, minha queridinha. Seu príncipe encantado acabou de chegar. Mary mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Dave voltara. Ele continuou onde estava, completamente imóvel, incapaz de se mover. Mas aquilo não era problema, uma vez que a sua irmã caçula já se apressava em abrir a porta e o recebia com o entusiasmo de sempre. Olá, Dave! Chegou bem na hora, hein? Mary sentiu que o sangue lhe fugia do rosto. O que fazer para impedir que sua linguaruda irmã se contivesse na presença de Davis? Afinal, não era de se duvidar que a estourada Gina anunciasse em alto e bom som que a irmã do meio estava apaixonada por ele. Não? Não. Aquilo não podia acontecer. Dave entrou na casa. Olá, Gina! Cheguei bem na hora do quê? A pia da cozinha quebrou e nem a nossa queridinha mecânica está conseguindo arrumar. Será que você poderia nos dar uma mãozinha nisso? Sentindo uma mistura de alívio e nervosismo, Mary observou e se aproximou. Olá, Dave. Esqueça a pia. Podemos chamar o encanador mais tarde. Dave demorou 1 minuto a mais ao contemplá-la. Como Mary Santini era bonita! Diante daquela imagem, percebeu que a conversa que iria ter com ela seria muito mais difícil do que imaginara. Mary sentiu um nó na garganta. Gina pediu licença e se afastou, mas nenhum dos dois percebeu. Estavam entretidos demais, um com o outro, para prestar atenção no que fosse. Mary forçou um sorriso e aproximou-se de Davis. Que bom te ver de novo. Já estava sentindo sua falta. Davis passou a mão por entre os cabelos. Havia ido até lá, mas não foi só para vê-la. O principal motivo da visita havia sido a conversa séria que precisava ter com Mary. Pretendia deixar claro que não era o homem que Mary precisava ter ao seu lado. Infelizmente, não tinha coragem de fazê-lo. Pelo menos ainda não. Também estou contente por ter vindo. Ele fez uma pausa e pigarreou. Qual é o problema com a pia? Na verdade, Davis não estava com a mínima vontade de consertar pia alguma. Mas o problema era que precisava fazer algo que lhe mantivesse as mãos e a mente ocupados. Esqueça, Davis. Posso chamar o encanador mais tarde. De jeito nenhum, eu faço questão. Onde está a caixa de ferramentas?
Mary apontou para um armário de canto. Está ali. Ótimo. Dave apanhou o material necessário, arregaçou as mangas da camisa, abaixou-se a fim de iniciar o trabalho. Já descobri qual é o defeito. Coisa à toa, se não me engano. Mary ficou em silêncio, observando martelar os canos e atarrachar os parafusos. Não pôde deixar de sentir um aperto horrível no coração. Estava apaixonada por um homem que não suportava compromissos, alguém sempre pronto a encarar novas aventuras e conhecer lugares diferentes. Sabia que ele iria ter de partir dentro de pouco tempo. Aquilo significava novidades, novas cidades, novas mulheres. E ela? Como ficaria? Mary balançou a cabeça vigorosamente, como se assim pudesse espantar aqueles pensamentos deprimentes. Não podia ficar se torturando daquele jeito. A porta dos fundos se abriu, dando passagem a uma senhora Santini, carregada de pacotes. Seu rosto se iluminou ao ver quem era o homem que se encontrava sob a pia. Olá, sargento. Que bom que apareceu para nos ajudar. Ela colocou várias sacolas em cima da mesa. Esses canos furados já estavam me dando nos nervos. Dave levantou-se rapidamente e limpou as mãos na parte traseira da calça. Olá, senhora Santini. O problema já foi resolvido. Tudo está em perfeitas condições de uso. Fico feliz em sabê-lo. Você janta conosco, não janta? Você janta conosco, não janta? É o mínimo que posso fazer pelo trabalho que teve. Dave não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para Mary, dando a entender que estava nas mãos dela a decisão de aceitar ou não o convite. Por favor, Davis, eu gostaria que você ficasse. Ele concordou com um gesto de cabeça. Então virou-se na direção da senhora Santini e disse: Muito obrigado, eu acho que eu vou ficar. Por mais algum tempo. Mary teve a clara impressão de que ele se referia a algo muito mais importante do que um simples jantar. Estava disposto a ficar com ela durante mais algum tempo. Depois partiria sem olhar para trás e seguiria seu caminho como se nada tivesse acontecido. As horas seguintes passaram-se rapidamente. Embora estivesse cercado pela família de Mary durante o tempo todo, Dave descobriu que já não se sentia tão deslocado quanto na vez anterior em que estiveram reunidos. Não sabia dizer, porém, se tal fato era bom ou ruim. Acostumar-se à sensação de ser tragado pela areia malvediça não evitava que a pessoa afundasse nela. Ao contrário, servia apenas para fazer com que o pobre incauto não visse o perigo que se aproximava. Quando Angela pediu-lhe para consertar seu aparelho de som quebrado, ele o fez com maior prazer. Depois, reunidos para um café na sala de estar, riu com a família inteira quando Jamie insistiu em tocar seu CD de músicas infantis e acompanhou os cantores com a sua voz totalmente desafinada e sem ritmo. Bem mais tarde, quando a senhora Santini, ajudada pelas filhas, terminava o jantar, ele e o menino ficaram jogando videogame. Você não imagina o quanto eu estou feliz de você estar aqui, Dave, comentou o garoto, apertando um botão e destruindo o carro de Dave na tela. O sargento, tímido, apertou outro botão para se defender do ataque. Mas nada aconteceu. Não adiantava. Naquele tipo de jogo eletrônico, as crianças eram mesmo imbatíveis. Parecia que já nasciam sabendo todas aquelas regras complicadas. Obrigada, Jamie. Também estou contente por estar aqui, brincando com você. Como se não tivesse sido interrompido, o menino continuou. Você sabia que meu pai morreu? Dave olhou para Jamie sentindo uma ponta de tristeza. Sabia muito bem o que significava perder um pai e uma mãe. Jamie, pelo menos, tinha sua mãe, sua avó, 2 tias que o amavam tanto e um lar. O garoto era muito mais sortudo do que vários outros que conhecera na vida. Muito mais bem-aventurado do que ele próprio. Sim, eu sabia. Eu não me lembro direito dele. Dave lembrava-se muito bem do seu, o que tornava a coisa ainda mais dolorida. Dave também estava surpreso com o fato de estar se divertindo tanto. O lar dos Santines era um lugar aconchegante, que fazia com que as pessoas se sentissem calmas e relaxadas. Na cozinha, as mulheres da casa riam e conversavam, e ele surpreendeu-se tentando ouvir a voz de Mary. Por que você não se casa com a minha tia? Jamie perguntou de forma natural, como aliás só as crianças conseguem fazer.
Assim poderá estar aqui o tempo todo. Podia até morar com ela, no quarto em cima da garagem. David Garvey olhou para o menino sem saber o que responder. Felizmente, Jemery continuou seu monólogo, poupando-se de ter lhe dar uma resposta. Quero dizer que eu preferiria que minha mãe se casasse de novo, porque ter um novo pai iria ser o máximo. Mas a presença de um tio aqui em casa também não seria nada mal. Tio Davis. Mas o que será que estava dando em sua cabeça? Havia gostado do som daquelas palavras. Surpreso consigo mesmo, David Garvey sentiu que a areia movediça o tragava cada vez mais para o fundo. O garoto estava dizendo mais alguma coisa e ele forçou-se a prestar atenção em suas palavras. Amanhã vai haver um treino de futebol na minha escola. Será que você poderia ir comigo? É que todos os meus amigos irão acompanhados pelos seus pais e eu sou o único que tenho que ir com a minha mãe ou com a minha tia. Tio Davis, fazendo o papel de pai num jogo de futebol. Estava se envolvendo naquela história de uma maneira absurda. Precisava dar um fim naquilo, ou as coisas ainda fugiriam do seu controle. Porém, ao virar-se para o menino, que o encarava com os olhos cheios de esperança, ouviu sua própria voz responder. Combinado, garotão. Diga-me a que horas eu devo passar aqui para te pegar. David Garvey está cada vez mais aí envolvido na família dos Santines. Pois é, mas era o que Mary sempre quis, né? Então, se você quer a continuação do capítulo 8, curta, comente e compartilhe com um amigo. E se gostar mais ainda, se inscreva no canal.